Fala pessoal, beleza? Lucas do CryptoEra na área e eu tô passando aqui para atualizar você sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? A ideia do vídeo de hoje é explicar um pouco mais sobre o meu trade system, como eu faço para encontrar boas operações para o curtíssimo e médio prazo, como encontrar bons pontos de entrada, bons pontos de saída e como posicionar o seu stop loss de uma maneira inteligente. Para finalizar, a gente vai comentar um pouco mais sobre a situação do Bitcoin e o que esperar para os próximos dias e horas. Tranquilo? Para comentar sobre o meu trade system, eu vou usar aqui como exemplo duas operações que eu enviei no nosso grupo de membros através do Discord, tranquilo? Aí vai ficar bem didático e bem fácil de vocês entenderem. Para começar, a gente vai utilizar essa operação da Solana, feita aqui no tempo gráfico de 15 minutos, tranquilo? E para explicar melhor para vocês como funciona, eu vou entrar aqui no TRDR para a gente ter acesso à análise de sentimento e entender o que me fez acreditar que essa operação era uma boa opção, tranquilo? Então, beleza. Para começar, a gente vê que a Solana estava tentando fazer esse movimento de alta, mas o primeiro ponto que me chama a atenção é que quando a gente começou esse movimento, a gente não teve uma alteração relevante aqui no Open Interest. Repare que o indicador ficou praticamente de lado, tranquilo? Então essa movimentação aqui de alta, para pensar na continuação da alta, até então não era interessante. A movimentação começa a ficar um pouco mais legal a partir desse ponto aqui, mas ainda, no meu ponto de vista, não foi suficiente, afinal a gente não teve um aumento no Open Interest tão grande. Agora, a partir daqui, podem reparar que a gente já tem um Open Interest subindo bastante em relação ao que estava acontecendo aí nos últimos minutos, e a gente tem um Long Short Ratio caindo. O que isso mostra pra gente? O Open Interest subindo mostra que, que estão sendo abertos novos contratos no mercado. Um Long Short caindo com esse Open Interest subindo nos mostra que esses contratos estão sendo de short, beleza? As pessoas estavam apostando na queda contra esse movimento de alta aqui, beleza? Então aí, o primeiro ponto a gente já tem a validação desse rompimento aqui, e aí a gente passa para definir onde é um bom ponto de entrada. Reparem que aqui no Discord eu já deixo tudo bem mastigado para vocês, a zona de entrada, como fica o preço médio, o alvo, o stop loss e o número da alavancagem que você vai usar para essa operação, tranquilo? Então a gente repara aqui, zona de entrada 1,30 com 40 centavos até 128,50. Aí a gente volta para o gráfico. Então, o que é o primeiro ponto? O que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? A gente vai pegar uma Fibonacci a partir de quando esse Open Interest começou a aparecer, tranquilo? Então, a gente pega a nossa Fibonacci a partir desse momento aqui, em que a gente teve aumento no Open Interest, beleza? Vou colocar para cá para ficar mais fácil de enxergar. Aí a gente chega já a alguns números. Reparem que a gente tem uma boa opção, um bom risco-retorno para compras, pensando na continuação do movimento da alta a partir desse 130, fechou? Então a gente desenha aqui a nossa zona de entrada, para ficar bem fácil para visualizar, até esse 128,50, beleza? Então beleza, agora a gente já tem aí aonde fica interessante para a gente entrar, já foi o primeiro ponto, afinal a gente tem a confirmação dos indicadores, tem a Fibonacci, já chegou a esses números, agora a gente passa a olhar para onde vale a pena posicionar o nosso stop loss e aonde colocar o alvo da operação, tranquilo? Então a gente chega aqui, nesses casos eu vou colocar uma ordem no início da buy zone e uma ordem no final, então nosso preço médio vai ficar aqui bem no meio. Então, para explicar, a gente vai começar pelo stop loss, que foi posicionado ali nos 125,50. Vamos atualizar aqui. Stop level 125,50. Fechou. E agora, Lucas, como que você chegou nesse número? Foi mágica? Você chutou da tua cabeça? O que você fez para determinar que essa era uma boa zona para stop? Então, o que a gente faz? Primeiro ponto, vamos esticar esse Fibonacci de novo. Eu vou trazer ele aqui um pouco mais para o lado para não atrapalhar a nossa visão do gráfico, tranquilo? Então, a gente pega de novo a partir do início do Open Interest, certo? Que foi essa zona aqui, até aquele topo, fechou? O primeiro ponto é, muita gente costuma colocar esse stop loss nessa zona aqui do 0,786. Só que, cara, a maioria das pessoas que fazem isso acabam caindo em manipulação. Você pode ver que se a gente tivesse colocado o nosso stop aqui, teria sido estopado bem quando o preço continuou a subir, certo? Então, por que a gente selecionou esse stop loss ali para o 125? Cara, entendam que
a partir do momento em que a gente começa a ter um movimento expressivo aqui no Open Interest, essa zona vai servir como suporte para o preço. E não tem uma chance maior do preço voltar para essa zona aqui, no caso era o 126,35, se segurar ali para continuar o movimento de alta. Então não faz sentido eu deixar o stop loss antes, qualquer ponto antes dessa região, senão fica muito fácil para eu ser caçado numa manipulação e ficar de fora de uma operação bem quando ela vai voltar a caminhar para o nosso lado, tranquilo? Então a gente vai colocar esse stop loss aqui bem abaixo dessa região onde começou o aumento do Open Interest, beleza? Que foi aqui, então seria aqui no 126, a gente posiciona abaixo, beleza? Agora, para escolher o alvo, ponto é, a gente precisa ter um risco-retorno positivo. Não adianta eu colocar um alvo aqui curtíssimo e ficar com risco-retorno de 0,6, porque digamos que essa operação não der certo, a próxima operação que eu fizer não vai nem pagar o prejuízo que eu tiver aqui, tranquilo? Então a gente sempre ali no nosso programa de membros trabalha com esse risco-retorno positivo, para que se eu tomar um stop e acertar a próxima operação, ainda assim eu vou estar no lucro de maneira geral, fechou? Então, como a gente estava apostando aí na continuação da alta, não faz muito sentido eu colocar o alvo aqui nesse último topinho. Até poderia ser, dependendo da operação, mas nesse caso não faz tanto sentido porque eu fico com o risco-retorno negativo. Então, a gente vai posicionar isso aqui um pouco acima desse último topo, tranquilo? Que foi em 134,20. Então, vamos atualizar aqui. 134,20. Fechou, desenhada a nossa operação. No caso, eu mandei aqui para o pessoal às 2h42. Então, foi bem quando a gente começou esse movimento aqui. Cara, essa operação se resolveu muito rápido. Vamos pegar aí a régua para ter noção do tempo. A gente entrou nesse candle aqui e saiu nesse aqui. Aí uma operação de mais ou menos 1 hora, certo? Tivemos aí um lucro de 3,76%, mas com a alavancagem de 20 vezes, a gente consegue botar uma boa porcentagem desse capital investido no bolso, tranquilo? Então, a ideia para essa operação foi essa. Se resolveu muito rápido, reparem que nem chegou, praticamente nem saiu da buy zone. Então, cara, essa é uma das, eu costumo falar que é uma das operações perfeitas, que a gente pensa ela, arma ali os bons pontos de entrada, bons pontos de saída, e ela se resolve muito rápido, fechou? Então, esse aqui foi o primeiro exemplo. E agora a gente volta ali para o programa de membros e aqui na aba de Position Trades, reparem que essa operação foi no 4 horas, então já é uma operação pensada para levar é uma operação que pode levar mais tempo para se resolver, tranquilo? Então eu separo dessa forma. Day Trades, que estão aí no gráfico de 5 minutos, 15 minutos, eu sempre mando nessa aba aqui. Agora Positions, que vão aí do gráfico de 4 horas até o diário, eu mando nessa aba e a gente já tem a noção de que essas operações podem levar um tempo mais para se resolver, fechou? Então, chegando aqui, a segunda operação está na Cake. A gente vem aqui no TRDR de novo, Cake USDT. Tempo gráfico de 4 horas. Vou atualizar aqui. Aí, beleza. Então, reparem que também aqui já tá tudo bem especificado. No caso da Cake, eu mandei 2 alvos, porque ela estava fazendo alguns movimentos bem voláteis. E nesse caso, eu preferi garantir o lucro com o pessoal, no caso de ter alguma manipulação ali no topo antigo, tranquilo? Então, a gente chega, o primeiro ponto que a gente vai observar é... A gente passou um bom tempo sem ter um acréscimo ou decréscimo relevante aí no Open Interest, e essa movimentação a gente não teve praticamente nada, só que o ponto é, a gente chega aqui, cara, a gente teve um aumento muito grande nesse Open Interest, tranquilo? Então é o primeiro ponto que me chama a atenção. A gente teve aí um Open Interest subindo, com o preço subindo, e o Long Short Ratio caindo drasticamente. Nesse ponto aqui, tinham muito mais pessoas apostando em short nessa moeda do que em long. Então, qual que é a maior probabilidade? O preço eventualmente continuar subindo. Então, a gente segue a mesma lógica usada pela Sol, não importa o tempo gráfico nesse caso. A gente pega a Fibonacci, da onde tivemos um início relevante aqui no Open Interest, fechou?
que é esse ponto aqui. Ficamos aqui. E da mesma forma já temos a nossa buy zone. Vocês vão reparar que o primeiro ponto está aqui em 2,41. Deixa eu levar um pouco para cá para ficar mais fácil de entender esses números. O primeiro ponto estava em 2,41, só que eu acabei mandando essa operação um pouco depois para o pessoal. Então eu já abaixei o preço de entrada, foi de 2,30 a 2,13. Então a gente arma aqui, 2,30 a 2,13. Feito. Então você já tem uma ideia agora de como a gente vai fazer para calcular esse stop loss, né? Para fugir de uma possível manipulação. Então não faz muito sentido a gente colocar nesse 1,99. Nesse caso foi mais uma operação que bateu aqui na nossa zona de entrada e voltou a subir. Mas, cara, sempre protejam os seus stops da maneira mais inteligente possível. Então a gente vem aqui na nossa posição comprada. Beleza? Antes disso, deixa eu apagar essa Fibonacci agora. Preço médio vai ficar aqui mais ou menos na metade. E aí o primeiro ponto, stop loss. Sempre gosto de começar pelo stop loss, porque fica mais fácil de eu determinar em que ponto vai fazer sentido eu realizar lucro nessa moeda, certo? Então a mesma ideia, eu vou posicionar o stop um pouco abaixo da onde a gente teve o início desse open interest relevante, que foi nesse candle aqui, fechou? Então tá aqui stop 1,73. Agora, onde faz sentido a gente realizar esse lucro, né? Reparem que é a mesma ideia. Eu vou voltar aqui nos topos anteriores para ter uma noção de como ficaria. E aqui a gente já tem uma relação risco-retorno positiva, beleza? De 1,23. Então já faz sentido. E qual que foi a questão? Se a gente volta aqui um pouco no tempo na candle, a gente teve esse movimento explosivo também. Se pegar dos fundos aqui, foi uma alta bem interessante aí de 200%. Só que naquela época o mercado virou completamente, a gente iniciou uma queda muito grande e acabou deixando esse topo meio feio. Então o que acontece? Para evitar da gente passar pela mesma movimentação que aconteceu aqui, como o mercado está muito incerto, dessa vez eu decidi botar dois alvos, fechou? Então o primeiro fica aqui nessa região do topo anterior. Vamos voltar aqui. O primeiro vai ficar aqui nessa região do topo anterior, em 1,80, 2,80, desculpa. Aí, e o segundo alvo a gente posiciona aqui nos 3,5, pensando no rompimento desse topo anterior, tranquilo? Então o que acontece? Nesses casos em que eu determino dois alvos para a moeda, eu vou realizar 80% desse trade no primeiro alvo. Quando eu realizar e deu tudo certo, eu vou tirar esse stop loss, tranquilo? Eu vou mover ele aqui para um pouco acima do ponto de entrada e vou deixar esses 20% rolando para buscar esse alvo maior. Se o mercado vira, por exemplo, a gente sabe que o Bitcoin está num ponto delicado, começa a cair, impacta nessa operação, a gente já botou boa parte desse lucro no bolso e não vai tomar prejuízo nesse 20% restante, afinal a gente já moveu esse stop loss ali para cima do ponto de entrada, tranquilo? Então a ideia foi mais ou menos essa. Tudo certo, tudo passado aqui pro pessoal. E quando eu realizei 80% eu já avisei eles aqui. Então foi mais uma operação que ofereceu pra gente aí um lucro de 27% nesse primeiro alvo. E supondo que fosse pro segundo, a gente teria um lucro aí de 38%. Bem interessante, né, pessoal? E reparem que a nossa ordem executou aqui nesse movimento. Então foi uma operação que levou aí mais ou menos 2 dias para se resolver, mas também com um lucro muito maior aí, né, de 27%, como a gente acabou de discutir. Aí o que acontece? A gente tem um ponto negativo nessa operação, porque para ela ser extremamente perfeita do jeito que eu gosto de passar para o pessoal, eu não poderia ver esse número de compras a mercado tão grande nesses topos, beleza? Isso aqui é um ponto que pode determinar uma correção maior para a moeda ou até mesmo um topo. Então eu sempre gosto de ficar muito atento nesse ponto, mas o que acontece? Quando a gente inicia essa correção, essas pessoas que compraram no mercado aqui nos topos, elas já começam a vender a mercado também, fechou? Então meio que a gente tem um balanceamento ali dessas operações, e aí volta a fazer sentido apostar nesse long aqui, tranquilo? Então tá aí,
duas formas que eu faço. Essa é uma das formas que eu faço para utilizar, para procurar operações aí no dia a dia. Sempre estou passando para o pessoal aqui diversas operações do nosso programa de membros. Então fica a dica, se você quer entender um pouco mais de como funciona a análise de sentimento e, pô, gostei do grupo, achei interessante, quero participar para ver como funciona, o link pro treinamento de análise de sentimento, que está bem completo, a gente tem um PDF explicando todos os indicadores, aqui no caso o Open Interest, Long Short Ratio, compras e venda a mercado, liquidações, o CVD. Então o material está bem completo e além disso eu tenho um vídeo gravado para deixar tudo bem didático para vocês, tranquilo? E a partir disso vocês já conseguem montar suas próprias operações por aí, fechou? Para quem se interessou para o mercado, para o programa de membros, o link está aqui na descrição também. E aí a gente se encontra por lá, no caso de vocês resolveram participar com a gente, tranquilo? Mas agora a gente vai se atualizar um pouco sobre o Bitcoin. Afinal, a gente está numa zona bem complicada já faz um tempinho, a gente vem discutindo sobre isso, né? Então, para isso, a gente volta aqui para o DRDR para ficar um pouco mais fácil de explicar. Cara, a gente discutiu no vídeo de ontem que a gente está preso agora dentro dessa região aqui, certo? Dos 84 mil até mais ou menos esses 82 do curtíssimo prazo. Então, para voltar a se empolgar, eu vou determinar dois cenários para você. Para eu voltar a me empolgar com a alta e aonde eu ficaria com o alerta ligado para pensar, poxa, vai ter mais quedas, o período de correção vai durar um pouco mais. Então, por longo prazo, a gente já conversou bastante que ainda estamos numa tendência de alta claríssima no semanal no Bitcoin. Então, para mim, eu não tenho muitas preocupações em relação ao bear market. O bull market acabou, a partir daqui a gente não tem mais alta, já era. Cara, isso para mim não é uma preocupação no momento, tranquilo, para mim a gente segue em tendência de alta. Movimentações como essa não é a primeira vez que isso está acontecendo e garanto para vocês que não vai ser a última. Então, como eu já estou no mercado há muito tempo, cara, eu não caio nessas narrativas de que, pô, agora acabou, agora chega, vendam tudo e corram para as colinas. Então, o que acontece? Vamos estudar aqui as possibilidades e no gráfico de 4 horas a gente já discutiu que, cara, reparem que a gente está preso nessa região aqui já faz um bom tempo, certo? Então o primeiro passo que a gente já tinha discutido é se livrar de uma vez por todas dessa zona aqui, fechou? Que vai justamente desses 84.500 mais ou menos até os 82 mil dólares. O ponto é, a gente já tem outra resistência chata aqui nessa região dos 86 mil dólares e 700. Então, cara, a gente precisa passar essas regiões e se manter acima. Primeiro, fazer um rompimento com força, um rompimento confirmado e se manter acima. Aí sim eu vou me animar com a reversão dessa tendência de baixa no curto prazo e aí sim vou voltar a tomar mais risco no curtíssimo prazo. Então, o que acontece? Aqui a gente até tentou fazer esse rompimento, até tentou demonstrar uma força, mas como eu comentei com vocês no dia, esse movimento para mim estava um pouco estranho, acho que muita coisa boa estava acontecendo e mesmo assim o Bitcoin não conseguiu demonstrar tanta força. Então, cara, para voltar a se animar, a gente precisa no mínimo romper essa região aqui vamos colocar como os 87 mil dólares e aí sim, de repente fazer um movimento parecido com esse aqui. A gente já fez aqui. Aí sim, nesse caso a gente volta a se empolgar um pouco mais com o curto prazo, beleza? O ponto é que aqui, a partir dos 92, a gente já tem uma resistência importante no diário. Então, se livrar dessa região dos 87 vai ser só o primeiro passo. Para a gente voltar a pensar naquelas altas explosivas que a gente estava vendo ali em dezembro, por exemplo, em janeiro, em novembro e dezembro, a gente precisa romper essa região dos 92, mas para ser bem sincero com vocês, a gente tem uma briga grande até esses 100 mil dólares. Reparem que aqui a gente já tem uma faixa de resistência grande também. Vou colocar para o diário essa zona aqui como principal. Aqui dos 100 mil dólares, 99, até esses 92. Então, cara, passamos essa zona aqui, ufa, foi o primeiro passo. Aí a gente vai ter uma grande briga pela frente para aí sim retomar aquela alta forte que vai levar a gente a romper essa máxima histórica. Então ainda faltam muitos passos para a gente voltar a se animar, certo? Então controlem aí o ânimo de vocês, não saiam comprando tudo, porque ainda a gente não tem um risco-retorno tão interessante assim. Agora, para onde eu vou olhar para determinar que
pô, a partida que ferrou, provavelmente a gente vai voltar a ver mais quedas. E aí, no caso, cara, perdeu esses 80 mil dólares aqui, pra mim já começa a ficar ruim, certo? Então eu vou deixar essa zona aqui como importante para se segurar. Se a gente faz um movimento parecido com esse, aí, cara, a situação já complica muito e provavelmente a gente vai buscar fundos abaixo, tranquilo? Então, os pontos principais que eu fico ligado são esses, tranquilo? Não vou me empolgar muito com a situação de curto prazo do Bitcoin, a não ser que a gente rompa essa primeira zona aqui chata dos 87 mil dólares. Enquanto isso, a gente vai usando esses trades de menor prazo, como eu mostrei para vocês ali da Solana, para rentabilizar o nosso capital, né? Então, acho que é uma forma inteligente de se expor sem tomar tanto risco nesse momento que está complicado, fechou? Então a ideia do vídeo de hoje é mais ou menos essa. Se você gostou do conteúdo, deixe aí seu like, seu comentário, sua sugestão. Afinal, é só assim que conseguimos continuar melhorando o conteúdo desse canal e trazendo coisas que são realmente relevantes para vocês, fechou? No mais, vamos ficando por aqui e se vemos amanhã. Até mais!